logo no início da partida e um bloqueio criado pelo adversário que estava em vantagem. O CRB tentou, mas não conseguiu chegar ao placar que daria a vitória. A partir da estratégia que você montou para esse jogo, o que mais deu errado para o time? Boa noite a todos. Eu acho que a pergunta ela já resumiu bastante o que foi o jogo, né? A gente tinha um planejamento para o jogo, uma estratégia, mas eu acho que os 2 gols em 6 minutos ele desestruturou todo o nosso planejamento de jogo, e aí o adversário baixou linha, nós tivemos dificuldade ou até mesmo incapacidade de furar o bloqueio e tentar pelo menos fazer um gol no primeiro tempo. E aí eu precisei fazer uma modificação no primeiro tempo, abrir mão de um primeiro volante, né? Caracterizar mais um 4-3-3 com um volante, 2 meias e 3 atacantes. Adiantei bem as linhas, criamos boas oportunidades no primeiro tempo, mas não foi o suficiente para que a gente pudesse fazer o gol. E aí a gente tinha que correr o risco, né? Saímos e 2 perdas de bola, com 2 contra-ataques, eles fizeram 4-0. A gente fez, aliás, fizeram 3-0, a gente fez o 3-1. A gente entendeu que ainda teria 20 minutos para tentar reagir, a gente tomou o 4º gol e foi uma ducha de água fria. Desconcentrado nos primeiros 10 minutos, tomando 2 gols em 6 minutos e pagamos o preço pelo início de jogo numa desconcentração muito grande, que é onde o Asa. E eu preciso também dar mérito ao adversário. O adversário, dentro da sua proposta, teve muita capacidade. O Asa, ele fez 2 gols no início do jogo, o primeiro gol com uma bola parada, e logo depois eles fizeram o segundo gol, onde nos trouxe muita dificuldade quando baixaram linha, né? Então assim, foi um dia muito difícil. Eu peço desculpa ao nosso torcedor pela nossa atuação, não é o que a gente queria entregar ao nosso torcedor. A gente está muito ferido, muito chateado, muito consternado com essa derrota em casa diante do Asa, mas a gente precisa seguir em frente. Agora, o professor Marcelo Cabo, você disse que o CRB iria estar bem já nos jogos finais do Campeonato Alagoano. Isso aqui, bem, com essa derrota, como é que fica agora, faltando aí a equipe do CC, eu reputo que essa derrota foi um ponto fora da curva, né? O jogo, apesar de eu já destacar aqui o mérito da vitória do Asa, foi um jogo atípico, foi um jogo que nós tomamos 2 gols em 6 minutos, nós tivemos que buscar o jogo a todo momento. O Asa baixou linha, marcou bem. Eu acho que no primeiro tempo ainda perdemos 3, 4 boas oportunidades de frente para o goleiro. Eu acho que se a gente virasse 2-1 no primeiro tempo seria diferente, mas o que a gente não pode é perder as nossas convicções do que a gente está fazendo. A equipe demonstrou um grande jogo no último sábado, infelizmente fomos surpreendidos com esses 2 gols no início do jogo e não conseguimos furar o bloqueio do Asa, mas a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que seguir em frente. São esses jogadores que a gente tem que potenciar. Se deu alguma coisa de errado hoje, a responsabilidade é minha, eu como treinador, eu que defini o plano de jogo, eu que defini os 11 jogadores. Pode ter faltado melhor noite de nível de concentração, de competitividade, uma melhor noite tecnicamente, mas eu acho que não faltou uma entrega dos jogadores e tentar buscar a reversão do resultado. Então, a responsabilidade é minha, eu assumo toda a responsabilidade pelo resultado, pelo momento que a gente está vivendo, mas a gente precisa agora ter 2 coisas fundamentais no futebol, é silêncio e trabalho. E a gente tem que dar uma resposta logo na próxima quinta-feira. Professor, boa noite. Rodrigo Veridiano na rede, nós estamos ao vivo. E dentro da sua fala, eu tenho notado que você está fazendo tudo que é possível, taticamente, tecnicamente, mas dentro de campo, a tranquilidade, nas finalizações, nos passes também. Vai entrar o Marcelo Cabo, não só técnico, Marcelo Cabo mais motivador, porque de onde extrair, de onde tirar de um grupo, inclusive, que você tira um volante para depois colocar o Longini, coloca o time se lançando e mesmo assim, num certo período, o time não consegue encaixar. Exatamente. A gente tomou todas as decisões plausíveis para o jogo. A gente mudou ainda no primeiro tempo o esquema tático, né? Mudamos para o 4-3-3, 4-2-3-1, depois a gente mudou para o 4-1-3-2, coloquei 2 atacantes mais enfiados, né? Um só volante e o meia de articulação, e a gente teve, acho que foi
bom momento que a gente estava no jogo, foi onde a gente tomou o terceiro gol, que foi um duro golpe para nós, né? A gente está tentando, buscando dentro da partida todas as alternativas. Eu acredito que a gente não estava numa noite muito inspirada tecnicamente, eu acho que a gente foi muito abaixo tecnicamente. A gente conseguia criar, mas o penúltimo passe, as finalizações não saíam, os bons cruzamentos não saíam. Então a gente acabou, eu acho que o Asa foi cirúrgico, né, nas oportunidades que eles tiveram, e a gente acabou pagando o preço, e a gente tem que assumir toda a responsabilidade, né? A gente sabe que foi um momento muito ruim na nossa temporada, essa derrota em casa da maneira que foi, mas a gente tem que assumir as responsabilidades, né, daqui para frente, buscar uma reversão de quadro, de momento, e é o que eu falei, nós temos um jogo quinto, um jogo sábado, não adianta ficar dando desculpa que é um jogo atrás do outro. A gente tem que buscar uma solução para que a gente possa reverter essa derrota no dia de hoje com resultados positivos na sequência da temporada. Ô Marcelo, e tua equipe, ela quer fazer gol com bola trabalhada, de fora da área também pode. Ninguém, quando chutou, fez o gol. Foi uma das coisas, Marcelo, que eu mais pedi, né, na preleção e depois no intervalo. A gente precisava finalizar com melhor qualidade, enquadrar a bola mais no gol. A gente até criou algumas boas alternativas de chute de fora da área, mas foram chutes descalibrados, chute desequilibrado. Quando a gente conseguiu trabalhar a bola, né, por dentro, como eu pedi, a gente conseguiu fazer um gol de uma jogada que a gente trabalhou bastante, né? Mas é uma questão que a gente precisa melhorar, são as finalizações de fora da área, e a gente precisa melhorar também o poderio ofensivo da equipe. Professor, e essa equipe que atuou hoje, logicamente, já viaja, já vai para a Lagoinha, depois não tem tempo para treinar, já vai para a Palmeira dos Índios enfrentar a equipe do CSE. Além de toda a questão, fisicamente, taticamente, tecnicamente, agora, de fato, a maratona que começa para o CRB. Realmente, né, é muito atípico a sequência que a gente tem na temporada, né, 4 jogos em 7 dias, mas não adianta a gente reclamar das circunstâncias. A gente agora tem que criar artifícios para que a gente possa sobrepor esse momento de 4 jogos em 7 dias e buscar as vitórias necessárias. Nós temos um jogo importante da Copa do Nordeste na quinta-feira, e a gente tem sábado um jogo decisivo contra o CSE, onde com o desenrolar da tabela a gente acaba precisando só dos nossos esforços. Uma vitória no sábado nos dá a classificação, e aí a gente classificando no sábado a gente vira e vai ter um novo formato de competição. Então, infelizmente, a gente não gostaria que ficasse um jogo decisivo no último sábado, na última rodada da competição, mas o CRB só depende dos seus esforços para poder classificar para a semifinal do campeonato alagoano, e é isso que a gente vai buscar. E aí, classificando, a gente vai fazer um novo planejamento para semifinal e final. E para fechar da minha parte, o professor Marcelo Cabo, é o campeonato alagoano que dá calendário. O campeonato alagoano é um campeonato que a gente respeita. A gente realmente não está bem no campeonato alagoano, é uma coisa que a gente não contava, né, com essa performance muito abaixo no campeonato alagoano, os pontos que a gente perdeu na sequência da competição. Mas se no sábado a gente só depende de nós para uma classificação, de uma vitória, a gente vai buscar essa vitória e não vai medir esforços para que a gente possa selar essa primeira fase com uma classificação e aí replanejar a sequência da competição. Muito bem, agradecendo ao professor Marcelo Cabo, assessoria de imprensa também, né? Tem sim, próxima pergunta que a gente vai fazer agora é do Luciano Costa. Marcelo, como essa derrota muda a estratégia para o jogo contra o Atlético na quinta? Realmente, Luciano, a gente tinha um planejamento, né, com essa vitória, contávamos com uma vitória aqui hoje para que a gente pudesse planejar o jogo de quinta e de sábado, e talvez agora a gente precise recalcular a rota, a gente precisa analisar o que a gente tem pela frente, 2 jogos decisivos, 2 jogos importantes. Então eu acredito que a gente vai precisar repensar algumas situações futuras a partir de amanhã para que a gente possa assim ter uma boa performance nos dois jogos de quinta e de sábado. A gente sabe que a gente precisa agora ter cabeça fria, precisa analisar com muita frieza, que a gente possa deixar que a razão ela sobreponha a emoção desse momento. Costumo dizer que é o momento que a gente precisa ter cabeça de gelo, uma análise fria de tudo
que qualquer vírgula vira um texto nesse momento. Então a gente precisa ter muita tranquilidade. Eu como comandante preciso, né, assumir o momento que o CRB está vivendo e a gente trabalhar bastante para que a gente possa reverter. Sabemos que é um jogo importante na quinta e uma decisão no sábado. Vamos tratar esses dois jogos com muita tranquilidade e com a importância que eles têm, essa relevância na sequência da competição. Próxima pergunta é do Felipe Alves, da Maceió 2020. Cabo, boa noite. Qual o critério para Diogo Silva continuar na titularidade e o que houve com o Raul Prata para não ter entrado como titular? A gente precisa, que nem eu falei, a gente precisa ter muita frieza, muita tranquilidade nesse momento. A gente não pode, nesse momento, individualizar nenhuma situação, porque a gente acaba de sair de um jogo, a gente precisa analisar as coisas com muita tranquilidade, com muita frieza, para que a gente possa ter algum tipo de comentário, algum tipo de relevância, algum tipo de tomada de decisão. Isso aí a gente vai fazer com muita razão, né? A gente precisa baixar um pouco a adrenalina do jogo, a gente precisa baixar um pouquinho o calor do jogo e a gente analisar. A segunda pergunta dele, qual foi? A do Diogo e a do Raul Prata, como não tem entrado. O Raul Prata, ele vem de um incômodo na posterior, né? E aí a gente precisava ter um pouquinho mais de cuidado com ele no jogo de hoje. E o critério da escalação foi porque o Reginaldo fez uma grande partida no último sábado, e aí a gente precisava dar mais um tempo para o Prata, para ele ter consolidado a sua recuperação 100%. A vinda dele para o jogo era, no caso acontecesse alguma intercorrência, a gente até poderia usá-lo, mas como a gente tem essa sequência de jogos muito árdua, a gente precisou preservar ele para que desse a continuidade no Reginaldo. E a minha convicção de trazer o Reginaldo para o jogo foi que ele fez uma grande atuação no último sábado e me deu a segurança para escalá-lo hoje. Próxima pergunta do Matheus Felipe, da Rádio Web Cidadania. Marcelo Cabo, boa noite. O que aconteceu com a equipe que mostrou um futebol que trouxe confiança ao torcedor no sábado, diante do Sampaio, e hoje foi tão apático? Realmente, a gente fez um grande jogo no sábado, talvez tenha sido o melhor jogo sob o meu comando, e hoje a gente foi muito aquém, foi muito abaixo. Eu acho que taticamente até a gente funcionou, mas tomamos um gol de bola parada no primeiro minuto de jogo, depois tomamos um gol aos 6 minutos. Eu reputo isso, que a gente teve um nível de concentração baixa no início do jogo, e aí a gente precisou propor o jogo a todo momento, e aí a estratégia do Asa funcionou melhor aquilo que a gente criou como mecanismo para tentar superar o Asa. E aí isso aí, em cima da pergunta do nosso jornalista, a mesma equipe que teve uma grande partida no sábado foi a equipe que hoje sucumbiu diante do Asa. Então a gente precisa ter tranquilidade para analisar, porque esses jogadores não perderam a capacidade deles de jogar futebol, né? Foi um dia ruim, um dia negro, um dia difícil para todos nós, principalmente para o nosso torcedor, e agora a gente precisa de silêncio, de trabalho, arregaçar as mangas, trabalhar bastante para que a gente possa devolver ao nosso torcedor o caminho das vitórias. Próxima pergunta é do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Marcelo, já pensando no próximo jogo, o CRB vai ter a chance de assumir a liderança geral na Copa do Nordeste. Porém, visando já estar classificado e com essa sequência complicada de um jogo atrás do outro, veremos um time misto em campo na quinta? Eu preciso, a partir de amanhã, né, já pensar na sequência dos dois jogos. Nós temos aí um cobertor curto, né? A gente cobre a cabeça e o pé fica de fora. E assim a gente vai acabando tendo que ter muita tranquilidade, muita frieza, para que a gente possa tomar as decisões certas e necessárias para buscar a vitória nesses dois jogos. Então a gente, a partir de amanhã, a gente senta, analisa, tenha calma, para ver o que é prioridade nesse momento, para que a gente possa sim buscar as duas vitórias. Professor, a última da minha parte, eu prometo, em todas essas suas falas também, é hora de sentar, analisar, você é o comandante técnico também, os jogadores que não estão rendendo, que eles possam ser substituídos, chegar de vez, porque alguns resultados estão vindo, outros não, e o tempo está passando, e resultado, o senhor sabe como é, né? Como sempre dizia, né, o Otto Glória, né, o técnico perde uma besta, ganha é bestial, né, cara? Claro que a gente precisa analisar todo o contexto, a gente precisa analisar
momento. A gente sabe que alguns foram abaixo no jogo de hoje, aqueles mesmos jogadores que foram bem no último sábado. A gente, como eu falei anteriormente, a gente não pode perder a confiança e a convicção dos nossos atletas. Eles que precisam reagir junto comigo, junto com todo mundo e dar a resposta dentro de campo. A gente foi eliminado na quarta-feira, no sábado nós demos uma resposta e esses mesmos jogadores atuaram muito bem. Então, assim, eu não posso perder a confiança dos meus atletas, eu não posso perder a convicção no trabalho pelo um dia atípico, um jogo atípico, um jogo muito ruim da nossa parte, que a gente tomou 2 gols em 6 minutos e colocou a nossa estratégia inicial de jogo por água abaixo. Então é um momento da gente ter muita calma, né? A gente não pode deixar que o resultado venha nos nortear para que a gente entenda que está tudo errado. Não está tudo errado, né? A gente sabe o que for de errado a gente vai corrigir, recalcular a rota, e o que for as nossas convicções a gente vai seguir em frente. Obrigada. Muito obrigado, então. Obrigado, professor Marcelo Carlos.